Nesse vídeo ainda vou falar de variáveis de controle, mas aqui dando algumas dicas das boas práticas, né? Tá? Então, essa primeira parte eu vou falar de recomendações gerais que podem ser úteis aí, tanto para nova, regressão ou equação estrutural, né? Então, esse artigo eu recomendo dar uma lida nele, né? Dá um print screen aí também e depois faz a busca, mas vamos lá. Primeira sugestão é não usar a lógica de purificação, né? Você fala, bom, o que é isso, né? Tem uma prática aí em algumas áreas que, assim, na dúvida o cara inclui a variável de controle. E na verdade a recomendação é ao contrário, quer dizer, na dúvida não a inclua. Quer dizer, você tem que ter uma justificativa muito boa do porquê incluir a variável de controle. Se você incluir lá 20, 30 variáveis de controle, o que pode acontecer é de você ter multicolonialidade entre elas e entre as de controle e as variáveis independentes, que são aquelas que você quer estudar de fato, né? E acabar acontecendo os efeitos da multicolonialidade, como coeficiente não significante ou coeficiente com sinal contrário, quer dizer, a supressão, né? Tá? Então, na dúvida, não coloque a variável de controle. Tá? O que mais? Tratar as variáveis de controle com o mesmo cuidado que você trata as variáveis independentes. Então, em que sentido, né? Ela tem que ter uma definição clara, tem que ter uma justificativa clara do porquê você está incluindo no modelo, por que você espera que ela influencie a variável dependente, independente, o que for, né? Tá? E então, assim, uma prática muito comum, assim, quando você tem variáveis, modelos no nível do indivíduo, falar, inclui a idade e o gênero ali como variável de controle. É uma prática bem usual até. Tá? Mas a pergunta é, por que você está incluindo? Né? Então, aqui no exemplo, né, vamos supor, você quer explicar o desempenho no trabalho, falar, vou incluir a idade como variável de controle. Né? Mas, na verdade, a questão é, né, a idade em si, ela pode ser proxy para um monte de outras coisas, né? Então, por exemplo, a experiência que a pessoa tem já de vida, experiência no trabalho, conhecimento. Então, na verdade, isso tem que deixar muito claro. Quer dizer, por que você está incluindo a idade no modelo? Ela como uma proxy de experiência e conhecimento, é isso, né? Então tem que deixar muito claro. Tá? E comparar os resultados com e sem as variáveis de controle também, né? Até para ver se elas estão tendo alguma influência grande ou não no modelo. Tá? Esse outro artigo é interessante que ele tem lá na página 273 tem um fluxograma, né? Então, eu não vou ler o fluxograma aqui, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada no artigo, tá? Então, até aqui, por que eu deveria incluir variável de controle, né? Então ele coloca aqui a primeira questão, né? Porque eu acho que os avaliadores e editores esperam que eu inclua alguma coisa como controle, né? Então, quer dizer, se a justificativa for, se for essa a tua resposta, é melhor parar por aí, né? Mas eu recomendo mesmo que dê uma olhadinha com calma. Eu não vou ficar lendo aqui o slide, né? Mas acho que é uma referência interessante. Então, um artigo de 2016. Outro aqui do Becker, que já foi citado aí no vídeo anterior, né? Então ele coloca, o Becker ele faz uma análise dos artigos publicados, né? Como que eles usaram e relataram variáveis de controle. Então, para avaliar os artigos, ele usou esses 10 critérios, né? Então, base de inclusão, quer dizer, por que você, a justificativa para incluir uma variável de controle, se tinha ou não tinha, né? Clareza e método de medição da variável de controle, e assim vai, né? São 10 critérios. Também recomendo esse artigo, acho que vale a pena dar uma lida em detalhe, com calma. E no final do artigo, ele transforma em 12 recomendações. Então é o seguinte, ele tem 10 critérios, ele avalia os artigos e pelos pontos fracos, ele gera aqui uma lista com 12 recomendações. Então a primeira logo de cara é interessante, né? Você fala, bom, para incluir uma variável de controle, você deveria no mínimo explicar por que você acha que a variável de controle tem a ver com o teu modelo, né? E não só a explicação, se tiver alguma evidência anterior, até citar alguma referência. Então, quer dizer, são 3 coisas que eu deveria se preocupar na hora de incluir uma variável no modelo, né? Tá? Assim, toma cuidado para não incluir variável que ele chama aqui de impotente, em que sentido? Né? A variável, por exemplo, você tem uma variável de controle que ela não tem relação nenhuma, ou uma relação muito fraca com a variável dependente. Só que, se ela tiver correlação com a variável independente, você vai gerar um problema de multicolonialidade que basicamente é a supressão. Né? E às vezes o que acontece? Ela acaba fazendo aquela variável independente aumentar até a relação com a variável dependente. Você fala, bom, eu tipo
1, né? Fica estranho, né? Você fala, pô, lá, uma variável que não tem significância aumentando a força da outra, né? Tá. O que mais? Para frente aqui. Métodos de medição. Então, o que acontece? Explicar como que você mediu a variável é importante também, né? Não simplesmente falar, incluir como variável de controle e pronto, né? Então, é importante. Ainda mais aqui o contexto de equação estrutural, quer dizer, eu posso ter variável de controle que é um tipo de variável latente. Então, eu tenho que tomar cuidado com validade, confiabilidade, validade discriminante, convergente e tudo, né? Tá. Aqui outras, em relação ao relato, né? 1, 2, 3, 4, 5 recomendações, mas resumindo, o que ele fala? Você tem que tratar a variável de controle como se fosse uma variável independente, quer dizer, tem que relatar a estatística descritiva dela, correlações, os coeficientes estruturais, e se possível relatar um modelo com as variáveis de controle e sem as variáveis de controle, até para a gente ter uma noção do quanto que elas influenciam no modelo. Tá? E a última aí que é da interpretação, né? Então, a mesma história, né? Então, você tentar dar uma interpretação do porquê que aquela variável de controle influencia ou não influencia no teu estudo, né? Tá. E quando usa sem, bom, essas recomendações que eu falei até agora é para qualquer tipo de estudo que usa ANOVA ou ANCOVA, equação estrutural, regressão, né? Agora, específico, pensando mais em equação estrutural, né? Então, o que acontece? Quando você coleta dado com primário, você pode ter, dependendo do teu assunto de pesquisa, se for um tema sensível, né? Então, opinião sobre política, racismo, preconceito, esse tipo de uso de droga, você pode ter um efeito de desagibilidade social, quer dizer, a pessoa vai responder aquilo que ele acha que o pesquisador quer ouvir, né? Ou então politicamente correto, né? Então, como é que eu posso incluir desejabilidade social no meu modelo para tentar tirar esse efeito, né? Eu vou fazer um vídeo depois só sobre desejabilidade social. E o viés do método também é o mesmo caso, né? Tá, então vou ter um vídeo à parte. O que mais? Tipo de variável que eu posso incluir na modelagem de equação estrutural. Pode ser observável ou latente. Então, observável, por exemplo, é uma variável contínua. Então, aqui eu coloquei idade, por exemplo. Lembrando que idade é proxy de alguma outra coisa, né? Então, você tem que explicar isso também. Pode ser categórico, então, por exemplo, gênero. Mesma coisa, o gênero também é proxy de alguma coisa, né? Então, não é porque tem diferença de homem e mulher, quer dizer, provavelmente a experiência de vida das mulheres, o dia a dia, tem diferenças em relação ao dia a dia, experiência dos homens. Então, tem que ter uma conversa, não é só dizer que homem e mulher é diferente e acabou, né? Tá? Então, a categórica ela vai ser incluída como dummy. No primeiro vídeo, eu dei exemplo lá de setor, você tinha indústria, comércio e serviço e ONG, onde a gente usou 3 dummies para representar o setor. Então, lembrando, né, essas variáveis observáveis elas são proxy do que, né? Ou são indicadores do que. Também tem modelo MIMI, que eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho, no próximo slide, onde você tem, na verdade, uma análise fatorial confirmatória que tem covariáveis, né? Deixa eu ir lá. Então, aqui, por exemplo, eu tenho três fatores ou variáveis latentes, né? E eu suspeito que pode ter diferença devido ao gênero, etnia, idade, educação, escolaridade, né? Tá? Então, eu incluí essas variáveis aqui, tá lá, como covariate. Então, isso aqui não é o que a gente chama de análise multigrupo, né? Mas por aqui eu já consigo pelo menos saber se tem diferença nessas variáveis devido a essas variáveis de controle. Tá? Então, isso é interessante também. E posso ter variável de controle como sendo variável latente de fato. Né? Tá? Outra questão que vai aparecer em vídeos aí mais para frente, né? Quando a gente falar de análise de séries temporais. Então, o que acontece? Se eu tiver até agora eu tratei sempre de modelo cross-section, né, que é uma coleta de dado única. Mas se eu tiver várias coletas de dados ao longo do tempo, então eu posso ter que a variável de controle ela seja constante ou ela varie ao longo do tempo. Né? Então a forma de eu trabalhar ela também muda. Né? Tá, mas isso eu não vou tratar agora. Quando a gente tratar de modelo de longitudinal eu comento um pouco. Explico, né, isso daqui. Tá? Mas é bom você pensar nisso, quer dizer, se eu faço uma coleta de dados única, cross-sectional, eu não vou me preocupar com isso, quer dizer, que o que eu quero é controlar o efeito naquele modelo. Mas se ao longo do tempo, longitudinal, eu posso ter esse problema, né? Que eu, sei lá, por exemplo, se eu estou falando de gênero,
ao longo do tempo, supõe-se que isso é uma variável fixa, né? Ela não vai mudar. Mas, de repente, eu posso ter uma outra que varia ao longo do tempo, que seria experiência, por exemplo. Tá? E aqui, até reforçando um pouco, né? Quando a gente fala de ANCOVA, regressão múltipla, geralmente as variáveis de controle são tidas como sem erro de medida, né? Assim como as variáveis independentes. Né? Agora, na equação estrutural, eu posso ter uma variável que seja observada ou latente. Né? Então, a latente é essa ideia de que ela pode ter um erro de medida. Né? Esse artigo aqui, eu vou deixar o link também, ele é um artigo de livre acesso, né? Então é interessante que ele compara a regressão com a equação estrutural. Então, nesse exemplo aqui que ele simula, vamos supor, o valor correto seria o 0,2. Né? Então você vê que aqui ele varia a confiabilidade da variável de controle. Né? Então, você vê que mesmo quando a confiabilidade é muito baixa, 0,2, né? A equação estrutural consegue estimar com precisão o coeficiente aqui, o 0,2. A regressão ela superestima. Né? Então, comparando a equação estrutural com a equação estrutural é muito melhor. Né? Tá? E você vê que a regressão só chegou no valor real quando a confiabilidade estava próxima de 1. Né? O que mais? Então, como incluir no modelo, a variável de controle vai ser exógena e basicamente liga ela com todas as variáveis do modelo. Né? Então, aqui tem duas referências, uma do Klein, tá? E uma outra aqui do Miller e Hancock. Esse livro também é interessante, né? Que é um guia, né, para os avaliadores aí de método quantitativo. Tá? Então, basicamente é isso, quer dizer, a variável de controle entra como exógena ligando com as outras variáveis que estão no modelo. Aqui um exemplinho só para mostrar isso. Então, o modelo estrutural são essas três variáveis, e aqui as variáveis de controle onde ele ligou com todas. Né? Sugestão para aprofundar. Então, aqui eu coloquei 3 livros que eu recomendo. Esse daqui é um livro, acho que de 2016 ou 2017, está numa linguagem que é acessível. Então, assim, é um livro que eu recomendo mesmo, que você lê ele de cabo a rabo. Não é um livro muito grande. Comprei em Kindle, que é até mais barato, né? Tá? E esse outro do Peer já é um livro um pouco maior, mas esse de 2000. Às vezes é um pouco mais difícil de entender, então eu sugiro começar por esse daqui. Do Shipley também é um livro que está entre os dois, né? É um causa e correlação em biologia. Né? E é interessante, na página 13 já coloca, né? Se correlação não quer dizer causa, o que quer dizer, né? Tá? E a partir daí ele destrincha a conversa. Né? Tá? Então, sugestão aí. Isso aí, bom estudo e vamos para frente.